porque o William juvenil foi expulso. E o Tite mais juvenil ainda de manter o William em campo, porque dali nascia a expulsão dele. Eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, fraquíssimo. Em 12 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite conquistou só 2 pontos. Então a gente não pode, eu enquanto responsável, dizer assim, ó, foi por causa da fase ofensiva, não? 2 pontos em 12 disputados! 2 pontos! Fica triste, né? Um empate desse que não podia sair dessa aí. A torcida do Cruzeiro pede fora Tite e a verdade é que é impossível defender o trabalho do treinador. A energia acabou, só tem meia fase aqui no Quarto dos Gatos e é daqui que eu vou falar que 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. Cruzeiro até que foi bem, até o gol anulado, viu? Depois acabou também no jogo. Jogou com um a menos desde o início, porque o Christian não entrou em campo. Christian, que aliás eu pedi. E no segundo tempo, aí de fato jogou com 10, né? Porque o William juvenil foi expulso. E o Tite mais juvenil ainda de manter o William em campo. Porque dali nascia a expulsão dele, sabe? Em toda a parte do Tite também é muito pouco, gente, é muito pouco. Eu hoje vou distribuir para os jogadores, mas tem a parte do Tite também. Time sem energia. É muito dinheiro gasto para tão pouco, sabe? Criou menos do que eu esperava, porque eu ainda tinha uma certa expectativa de fazer um bom jogo, porque era contra o misto do Corinthians. O misto do Corinthians, que aliás, esse time do Dorival aí tem uma capacidade imensa de deixar jogo feio, de amarrar jogo, e o Cruzeiro foi caindo na dos caras, foi caindo. E o Corinthians com a ponta até de ganhar do Cruzeiro de novo aqui, ué. De qualquer forma, eu aponto para o trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, mas, repito, o William juvenil na expulsão, Tite juvenil de mantê-lo em campo, né? O Gerson saltando 1 milímetro para disputar a bola pelo alto, 1 milímetro que ele saltou do chão, e não adianta dizer que os jogadores compraram a ideia do treinador, aí faz gol, vai lá, abraça o Tite e tal, sabe? Porque ser bunda mole contra os reservas do Corinthians também, aí essa resenha dos jogadores também não vai colar, né? E só um detalhe aqui, que contribuiu também para essa marmota desse resultado aí, o Kaique perdendo 2 na cara do gol. É por isso que eu falo, vamos distribuir pro Tite, pros jogadores também, sabe? 2 na cara do Hugo Neneca, né, Kaique? Me ajuda aí. Então você junta tudo isso e o resultado é esse aí, é o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Sabe? O time me parece sem força para buscar alguma coisa, sabe? O Tite respira por aparelho, todo mundo sabe, o Cruzeiro em campo perdeu personalidade, tá, sabe? Aceita jogo de qualquer adversário, até do misto do Corinthians, 7, 8 titulares aí, sinceramente, a direção vai precisar fazer algum movimento. Se não tem confiança no treinador, muda, sabe? Se mudar, traz alguém para acordar esse time aí, porque dentro de campo tá a feição do Tite, gente, que parece um time sem energia, sinceramente. Aliás, falando de energia, a porra da energia aqui de casa acabou, só tem esse quarto aqui com meia fase, que é o quarto dos gatos aqui, pelo menos deu certo de gravar até aqui, sabe? E daqui a pouco, se ainda sobrar luz aqui, eu volto para falar do jogo do Atlético. E amanhã a gente fala mais, com mais calma aqui, mais qualidade. Tchau. Em termos de equipe, a gente tem que trabalhar nessas duas fases. E não tem um conjunto, uma construção de um gol, ele é feito... Nós tivemos a jogada ensaiada, por exemplo, e ela ficou limpa, clara, com superioridade numérica, inclusive, dentro da área. Então a gente não pode, eu enquanto responsável, dizer assim, ó, foi por causa da fase ofensiva. Não, ela está criando, mas ela vai se tornar efetiva, é da fase defensiva que foi. Não. O trabalho de equipe, ele precisa ser também, daqui a pouco, ritmado, melhorado, ser efetivo na frente, dar menos oportunidades atrás, e é o trabalho que vai proporcionar isso. Eu tenho que conversar com vocês e dar, mas mais do que falar, é o trabalho para que dentro do campo as coisas possam melhorar, principalmente no brasileiro. Em 12 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite conquistou só 2 pontos. O Cruzeiro acaba de empatar em casa com o Corinthians. O Cruzeiro ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. E para piorar, tá? O Cruzeiro pode terminar essa rodada ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que negou vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros, que contratou Gerson por 30 milhões de euros,
que tem um elenco caríssimo e fortíssimo. Mais uma vez o Tite tem um grande elenco na mão, porque ele não aceita propostas de clubes que não têm grandes elencos, e ele não faz o time jogar nada. E ele não dá resultado. Os últimos trabalhos do Tite na seleção brasileira só tinha estrela. A seleção brasileira, quando era Copa do Mundo, que era o que valia realmente, não jogava nada. No Flamengo, o Tite teve um elenco galáctico, que depois foi provado com o Felipe Luiz. Ele entrou, assumiu, ganhou tudo. Com o Tite, não ganhou nada. E o Tite agora no Cruzeiro, depois de um tempo para descansar, para estudar, faz um trabalho ridículo de novo. E com um time forte de novo. Isso que é bom chamar atenção. Porque no Flamengo ele tinha um elenco milionário, no Cruzeiro ele tem um elenco milionário que ele não consegue fazer jogar. Agora, todo mundo critica, né? Mas essa imprensa babou muito o ovo do Tite, e eu já falava, há muito tempo. E aí me xingavam, para de falar do Tite. Tá mais do que provado que hoje o Tite tá longe de ser um grande treinador. E não sei se é possível esse Cruzeiro se encontrar com ele não, hein? Os trabalhos recentes do Tite são muito ruins e até um pouco ultrapassados. 2 pontos em 12 disputados. 2 pontos. Time medíocre, irmão. Não consegue segurar a porra de um resultado. Não consegue segurar um jogo, irmão. É sempre a mesma história. É sempre o mesmo roteiro. Perde 1 trilhão de gol. Vai tomar no cu, caralho. 2 pontos. 2 em 12. Vai se fuder, porra. Aí, galera, a gente fica triste, né? Um empate desse que não podia sair dessa aí. Uma pena. William, acho que foi sua melhor apresentação aqui no Cruzeiro hoje. Parabéns, William. Mesmo com a expulsão. Foi sua melhor apresentação. Levanta a cabeça, cara. Vai pra frente. Bola pra frente. Bando de demônio, cara. Essa arbitragem nossa. Era vermelho, era amarelo pro William. Quantos jogadores do Corinthians fizeram a mesma falta? Esses vagabundos, dão amarelo. Aqui, minha cara, ó. Triste. Era 3 pontos fácil pra nós. A culpa é do Tite? Vaiado. Um vai ter que sair. Vai tirar os 11 jogadores, não vai. Vai ter que tirar o treinador, né? Vai ter que cair. Mas... chato falar isso, né, Tite? Mas eu acho que... hoje eu não culpo você, Tite. Não te culpo mesmo. Você teve um erro hoje. Tinha que ter tirado o William. Já estava amarelado. O jogo estava todo em cima dele. Tinha que ter tirado ele, dado com o Fagner ali pra gente resolver. Mas não deu. Bola pra frente. Sábado, 50 mil aqui no Mineirão, a gente classificar pra final, tá? Se Deus quiser, daqui 2 semanas, eu acho que o Leonardo Jardim volta aí. Minha opinião. Não culpo o Tite hoje. Não culpo. O time teve 150 gols para fazer, não fez. E aí? A culpa é dele? Não, hoje eu não culpo ele. O único erro dele, tinha que ter tirado o William no segundo tempo, quando já estava amarelado. Tira ele, entra o Fagner. Qual o problema, né? Vamos que vamos, gente. Vamos entupir aqui sábado. Tô triste, tô muito triste. Mas é o Cruzeiro que manda no nosso coração. A torcida do Cruzeiro pede fora Tite, e a verdade é que é impossível defender o trabalho do treinador. Tudo que funcionava em 2025 parou de funcionar. Nada novo de 2026 de fato transforma o Cruzeiro em um time melhor. Hoje, diante do Corinthians praticamente reserva, poupando muitos jogadores, tirando seus principais nomes durante o jogo, o Cruzeiro empata dentro do Mineirão. Até acho que era um jogo controlado até uma certa parte, mas é muito fácil tirar esse time do prumo. Num estalo, a expulsão do William, aliás, que precisa ser extremamente cobrado, né? Como o William, há 1 ano e tanto, merece críticas em vários momentos nessa trajetória do Cruzeiro. Mas fato é, o Cruzeiro de Tite, para além do campo, para além do futebol mal jogado, tem também um aspecto psicológico. No campo, no futebol, nada funciona, mas também é muito fácil esse time sair do prumo, se desconectar da partida. É isso que eu tenho visto até aqui no trabalho do Tite. Se por um acaso amanhã ou hoje a notícia for Cruzeiro demite Tite, eu não vou reclamar e nem criticar.